Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas na sua área. Hoje o vídeo está muito legal, está muito top. Vai logo dando seu like, se inscrevendo se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus professores. Isso nos incentiva bastante a continuar trabalhando com conteúdo dessa natureza na nossa série sobre os fundamentos do cálculo. Bem, hoje o que eu vou trazer aqui para vocês são funções que são muito exploradas em termos de análise de limite, utilizando o limite trigonométrico fundamental, tá? Então, além de eu trazer essas funções para trabalhar aqui com vocês, eu vou dar mais umas dicas e sugestões da forma como eu trabalho utilizando o MATLAB, tá? Bem, antes de colocar as funções propriamente dita, eu vou colocar aqui o nosso intervalo usual, que é o intervalo que vai de menos 1 até 1, né, dividido em 1/10 nas suas subdivisões, né? Bem, a função que eu quero tratar aqui, por exemplo, é uma função do tipo seno de 3 vezes x dividido por x, tá? É o ponto barra dividido por x. Ou seja, qual é o limite dessa função quando x tende a zero? Veja que não é igual ao limite fundamental. Então, a ideia, como é parecido, então a ideia é transformar, através de alguma manipulação, essa função dada numa função do tipo limite trigonométrico fundamental, que é o seno de x sobre x. Então, você sabe que para isso, eu multiplico e divido por 3. Aí eu vou ter o seno de 3x dividido por 3x, porque o x vai continuar convergindo para zero. Então, você sabe que esse limite é 3, no caso, quando x tende a zero. Vamos verificar aqui, graficamente. Olha só. De fato, nas proximidades do zero, a função está indo para 3, ou seja, quando o x está se aproximando de zero ali no domínio, a imagem está indo lá para o 3. Tá? Vamos considerar mais um outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, seno de 5x dividido por x. Né? Então, você já sabe que o limite, nesse caso, vai dar 5. Né? Então, tá aí. Ó. De fato, dá 5, né? Ou seja, na proximidade do zero aqui, ele está indo para 5. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a prova matemática, a resolução desse tipo de limite, tá? Bem, vamos voltar agora para a nossa segunda classe de funções. Uma outra função que também é bem explorada em termos de limite são funções do tipo seno de 3x, 3 vezes x, dividido pelo seno de 2x. É um pouco diferente do caso anterior, né? Mas você sabe que para resolver esse limite, você divide o numerador e o denominador por x, né, considerando que x é diferente de zero, e você faz aqueles ajustes multiplicando por 3 e dividindo por 3 na parte de cima, multiplicando por 2 e dividindo por 2 na parte de baixo. Ou seja, você já sabe que o valor desse limite quando x tende a zero vai dar 3 sobre 2. Né? Olha só. Ponto 5. Aqui, ó. De fato, quando x nas proximidades do zero, o limite está indo lá para cima, né? Para 1,5. Né? Então, um exercício bem trabalhado, né, nos livros textos, tudo. Então, certamente você sabe como fazer esse tipo de limite, né? Agora, veja que eu considerei um exemplo em que é o seno de 3x dividido por 2x, cujo limite é 3 sobre 2, né? Agora, vamos considerar a seguinte situação, e é aí que entra a minha sugestão em termos de uso de alguns comandos do MATLAB. O seno, vamos supor, seno de 4x dividido pelo seno de 3, né? Vamos considerar aqui o 3 de novo, só que aqui o 4. Tá? Seno de 3x dividido pelo seno de 4x. Sempre lembrando que eu tenho que colocar o ponto barra, né? Porque eu estou fazendo divisão de vetores ponto a ponto, tá? Vou colocar aqui o plot para você. Você já sabe que esse limite aí tem que dar 3/4, né? Mas olha só o que, é que o MATLAB apronta para gente. Não fica muito visível, né? Não fica muito visível que esse limite é 3/4. Ou seja, aqui nas proximidades do zero, o limite está dando
nessa direção aqui, ó, nessa linha. Então, na direção dessa linha paralela ao eixo do X, aqui que eu estou destacando com o cursor, tem que ser 3/4, né? 0,75, né? 0,75. Mas aí vou mostrar para você agora como é que particularmente eu trabalho, para verificar que de fato é. Existe um comando em MATLAB que é o comando length, né? Length do inglês. Por exemplo, ele funciona assim, LENGTH. Aí você coloca entre parênteses e coloca o X, tá? O que ele vai te retornar? Ele vai te retornar 21. Lembrando que o X é esse vetor aqui com 21 elementos, tá? Então, é um comando muito útil que ele te retorna o comprimento, ele te retorna o que é considerado a dimensão desse vetor. Isso é muito útil quando você estiver trabalhando com programação, porque você pode ter um vetor com uma quantidade imensa de pontos, né? Então, em algumas situações é necessário que retorne para você esse comprimento, tá? E veja que o zero, onde é que está o zero? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Eu não precisaria nem contar, porque o zero ali é o ponto que divide ao meio, né? Mas ele está na posição 11ª. E o que isso significa? Eu posso pegar esse vetor x e abrir um parênteses. Isso é novo para você, caso você não tenha muita habilidade com MATLAB ainda. Então, se eu considerar x11, ele vai me dar o elemento que está na 11ª posição. Qual é o elemento que está na primeira posição? É o -1. Qual é o elemento que está na segunda posição? É o -9 vezes 10 a -1. Só reforçando aqui com você, que isso aqui é uma notação científica que o MATLAB está adotando. A gente tem outras notações científicas diferentes, mas em particular essa daqui está codificada, está programada para representar assim. Então, esse é -9.0 vezes 10 elevado a -1, tá? Então, é um comando muito útil você chamar um elemento do vetor. Então, como o x, que está na 11ª posição, é o zero, qual é o elemento que está na 11ª posição do vetor f? É o not a number, né? Exatamente isso que você falou, ó. Not a number. Por quê? Porque o zero não é o ponto do domínio dessa função. Não é um ponto do domínio dessa função, tá? Então, como o zero não é um ponto do domínio dessa função, o f desse ponto não está definido, né? Então, você tem o not a number. Então, como eu estou querendo analisar o limite nas proximidades do zero, eu posso pegar dois pontos vizinhos e verificar qual é o valor dela. Olha só. Então, eu vou pegar o f10, ó, que dá 7,5 vezes 10 a -1, né? E eu vou pegar o f, como o intervalo não está muito refinado, certamente ele deve me retornar o mesmo valor. Aí, ó, 7,5 vezes 7,588, o mesmo de cima, e é um valor aproximado para 3/4, né? 7,5 vezes 10 a -1. Então, de fato, aquele limite lá, aquele ponto lá de convergência é o 3/4. Vamos colocar mais uma simulação aqui para você. Vamos considerar agora que f seja, por exemplo, seno de 5x. De 5x é muito, né? Vamos colocar aqui seno de 4x dividido pelo seno de 5x, né? Então, você sabe que o limite dessa função vai dar o 4/5, né? Ele já aparece aqui para mim. Deixa eu colocar aqui para você. Apareceu algo como se fosse aquela máscara do Batman, né? Aqui, ó. Então, nas proximidades do zero, olha, o limite é esse bem aqui, mas veja que tem a descontinuidade, tá? Agora, se você traçar uma linha bem aqui, vai te dar exatamente o valor do limite, que é o 4/5, né? Então, vamos conferir. Aqui, ó. Vamos lá, 4/5, o MATLAB te retorna 8 vezes 10 a -1, né? 0,8 aí nesse caso, né? Então, a gente já sabe que o F11 é o not a number,
Vamos puxar o F10, está aí, 8.12 vezes 10 a menos 1, e o F12, que também dá um arredondamento, né, da mesma natureza que o outro, né? Então, corresponde a uma aproximação para 0.8, né? Para 0.8. Então, veja essas dicas e sugestões, né, quando você estiver trabalhando com análise de gráficos, não somente limites, tá? Mas quando você estiver fazendo análise gráfica, é muito importante você saber trabalhar com o MATLAB utilizando alguns recursos, assim, essas dicas, essas sugestões, né? Então é isso aí, pessoal. Fica essa sugestão muito legal que eu preparei com bastante carinho para você. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Se inscreva se você não for inscrito, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo a resolução desses problemas aí. Um grande abraço. Até a próxima.